na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Você estudou lá no Rio Grande do Norte, não foi, Rosmar? Foi promotor de justiça lá, né? Promotor de justiça lá. Pois é, lá, recentemente, um deputado foi afastado por um desembargador e essa semana a Assembleia Legislativa se reuniu e emitiram um decreto legislativo rejeitando a decisão do desembargador que afastava o deputado e o sujeito continua no exercício do mandato por conta daquela decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal. Mas sobre o ativismo judicial, então, eu era a favor do ativismo judicial, mas nesse sentido, uma ação do Poder Judiciário, dos membros do Poder Judiciário, para ampliação ou aquisição de direitos previstos na Constituição, embora sem uma normatividade infraconstitucional expressa. Mas o que a gente vê hoje sobre o guarda-chuva do termo, ativismo judicial, que eu até acho melhor chamar atavismo hoje em dia, atavismo judicial, que é um movimento atávico, né, de suscitar aqueles instintos mais ligados até aos primatas. Esse movimento do ativismo judicial moderno é para a subtração de direitos positivados. Então, hoje eu sou um crítico ferrenho, um crítico assaz do ativismo judicial. E tenho sofrido muitas críticas, inclusive, na minha instituição. Você falou da bandidolatria, Nestor, e eu estava hoje de manhã, na hora do almoço, estou conversando com minha esposa, que é magistrada também, e disse, olha, estou discutindo com o pessoal aqui, que interessante, um movimento, um congresso que vai discutir processo penal com a participação de Luiz Carlos Valois, do Amazonas, né? E os colegas postaram dentro do grupo do WhatsApp, só com críticas ferozes, né? Dizendo, olha, cada juiz defendendo o bandido. Ele vai parecer um evento acadêmico. O sujeito vai lá discutir uma tese, é um cara altamente preparado, Luiz Carlos Valois. Quem tiver a oportunidade de ler as obras dele, merece ser lidas. É um sujeito com uma densidade teórica muito boa. Vai discutir uma ideia com outros colegas, magistrados também, até Ciro Darlan, do Rio de Janeiro, estava lá, o desembargador, nesse evento. E eu fiquei realmente como voz isolada. Eu já estou acostumado, estou há 15 anos como juiz aqui do TJPE, cada vez mais isolado, mas a gente faz questão de manter algum tipo de crítica, porque senão nós vamos sumir. Aves raras, como a Fran dita, então, cada vez mais raras, cada vez mais. Então, o ativismo judicial hoje é muito maléfico ao sistema penal. Vou tentar mostrar uma determinada linha que produziu um texto a respeito, vinculada especialmente ao sistema acusatório. Embora você possa trabalhar com esse tema do ativismo judicial na questão da subtração de direitos positivados, já em vários aspectos do processo penal e fora do processo penal também, né, no processo civil ou no direito material. Mas eu vou ficar vinculado à questão da análise das violações constantes dos órgãos do Poder Judiciário ao sistema acusatório. Não sei se algum dos três que me antecederam falou rapidamente sobre o conceito de sistema acusatório. Se falou, vamos fazer um breve relembrar. O sistema acusatório se caracteriza pela divisão de funções, né, no processo. Tem outras nuances que o diferenciam do sistema inquisitório, mas a principal é a separação das funções de acusar, julgar e defender. Embora a gente veja na maioria dos manuais uma oposição bem simplória entre o sistema acusatório e o sistema inquisitório, na verdade, o Afrânio refere isso no livro dele, tem muitas obras que também assim o fazem, como a do Geraldo Prado, Mauro Fonseca, muitas obras sobre sistemas processuais. Os primórdios do sistema processual penal de matriz ocidental é o sistema acusatório privado, já era um sistema acusatório, embora a acusação não fosse feita pelo membro do Ministério Público. A acusação era feita pela vítima, por parentes das vítimas, que tinham o ônus de fazer a acusação contra o agente criminoso em público, sem apoio estatal. Imagina vocês na nossa região, né? Caruaru, 13ª cidade mais violenta do Brasil atualmente, batendo recordes de produtividade de cadáveres por homicídio, né? E você tendo o ônus de fazer a acusação não funcionava. Quem tem pouco poder econômico ou pouco poder político não teria qualquer tipo de possibilidade de sucesso numa acusação contra um grupo de extermínio de policiais, por exemplo. Imagina.
Daí que houve uma evolução, embora sempre se apresente o sistema inquisitório como uma evolução em relação ao processo acusatório hoje, mas o sistema inquisitório foi uma evolução em relação ao sistema acusatório privado, porque o Estado passou a assumir a função de acusar. Então, tudo bem, a acusação é muito precária, está tendo muita injustiça, porque a gente está atribuindo à vítima, ao parente da vítima, a obrigação de acusar em praça pública. Vamos, então, colocar isso na mão da autoridade, na mão do Estado. Vai ficar, inclusive, depurada de interesses privados a acusação, que muitas vezes é movida apenas por vingança, ou desejo de indenização. E aí, o sistema inquisitório de inspiração do direito canônico atribuiu todas as funções ao chamado juiz inquisitor, ou inquisidor. Essa figura fazia a acusação, coletava a prova e proferia o julgamento, sendo que o réu aí não era sujeito de direito dentro do processo, mas sim, como se chama, objeto do processo. Então ele não tinha muito o que confrontar, requerer, contraditório praticamente não existia, processo sigiloso, não era um processo, isso estou falando como regra, né? Claro que existiam variações entre um sistema e outro, mas, como regra, o réu aí era apenas objeto do processo, não um sujeito de direito dentro do processo. A relação processual era totalmente linear e, o principal para mim, o juiz inquisidor não podia se dizer uma figura imparcial. Eu vejo até a imparcialidade como um caractere essencial da jurisdição. Não vejo função legítima do ponto de vista constitucional para um juiz que é parcial. Chega até a dizer no trabalho que o juiz, quando não é parcial, ele deixa de ser juiz. Isso tem várias implicações do ponto de vista processual. Mas eu vejo a questão da imparcialidade como um caractere da jurisdição. E aí, quando é quebrada, você tem as consequências dentro do sistema de nulidades lá do processo, e que o Rosmar trabalhou muito bem na tese de doutorado dele. Vamos lá, vamos para frente. O juiz que fazia a acusação, ele coletava a prova, sempre partindo do pressuposto que tinha feito uma acusação correta. Então ele sempre queria condenar. A chance de um réu ser absolvido dentro de um sistema inquisitivo, de um processo inquisitivo, é quase nenhuma. Daí que veio todo aquele problema das ordalhas, do uso de tortura, para obter a confissão, que era a prova principal do processo. Vieram algumas ponderações como o sistema de prova tarifada, tentar limitar um pouco o arbítrio do juiz nessa coleta da prova, nessa busca desesperada pela confissão, até para legitimar a acusação que ele tinha feito. E ficava nesse impasse. Se dentro do sistema acusatório privado nós tínhamos separação de funções, juiz imparcial, mais uma acusação precária, no sistema inquisitivo, onde você tinha uma acusação feita pelo Estado, você não tinha imparcialidade do juiz. E como o Afrânio também diz no livro dele, surgiu com o Ministério Público a solução. O sistema acusatório vai ser um sistema acusatório público com a figura do Ministério Público fazendo a acusação. Você tem no sistema acusatório público uma autoridade do Estado que faz a acusação, que é o membro do Ministério Público. Então não tem aquele problema da vítima, dos parentes da vítima fazerem a acusação de modo próprio. Você tem a autoridade do Estado que vai fazer essa depuração, inclusive quanto aos interesses privados da pretensão punitiva do Estado. E você deixa o juiz numa posição de imparcialidade. Uma posição ótima, é equidistante em relação aos interesses do acusador e da defesa, a escolher entre o embate de teses o que é melhor. É um sistema até que eu diria ideal, acho bem melhor do que o sistema adversarial, até eu não sei se um dos dois colegas aí elogiaram, né, o sistema adversarial americano. Eu acho que o sistema acusatório público é melhor e acho melhor do que o sistema do juizado de instrução também. O sistema ideal é esse. Agora, entre o sistema ideal, que é o adotado pela Constituição, e o que a gente vê na prática do fórum, vai uma distância enorme, pessoal. Vai uma distância enorme. Às vezes, quando estou em sala de aula, eu gosto de dizer, olha, tudo que a gente está dizendo aqui para vocês, e ainda mais agora depois da Lava Jato, tem que fazer essa alerta constantemente, é bem diferente na prática do fórum. E eu vou tentar elencar algumas coisas. Dentro do sistema acusatório público, que a Constituição adotou, embora não expressamente, mas atribuiu à nossa Constituição a privatividade da ação penal pública ao Ministério Público, ou seja, proíbe o juiz de fazer a acusação penal, entregou ao Ministério Público.
a presunção de não culpabilidade ou de inocência, o contraditório para a defesa, o juiz natural, todas essas previsões da Constituição levam à conclusão de que o sistema processual adotado pela Constituição é o acusatório público. Mas o que acontece na prática do fórum? O que acontece, para que o Luciano faça a pergunta, que porra é essa, né? No processo penal? É verdade. É o chamado ativismo judicial com viés de subtração de direitos, não de aquisição, de ampliação do exercício de direitos. Eu não vou entrar na questão de hermenêutica, até a gente tem uma divergência. Eu notei que você é adepto da filosofia da linguagem, né? É idealista até, e nós somos materialistas, dialéticos, raves raras, né? Mas uma coisa que a gente concorda, Luciano, é que nós temos que ter alguma aderência ao texto no processo decisório. A lei não pode dizer que, como eu vou ver algumas coisas aqui para vocês, o Ministério Público tem que ter presença obrigatória em determinado ato. Diz claramente. E o Judiciário vai dizer, não importa que não tenha a presença do Ministério Público, eu vou fazer o ato sozinho mesmo e está tudo certo. Vamos começar então. Antes até do oferecimento da denúncia, vocês sabem que tem a audiência de custódia, né? Todo mundo fala da audiência de custódia, critica a audiência de custódia, está levando ao aumento de criminalidade, uma besteira enorme, porque o 311, 312, 313 do Código de Processo Penal não mudou. Não mudaram, esses dispositivos não mudaram. Então, os parâmetros para a conversão do flagrante preventiva são os mesmos de antes da resolução 213. Quem ficava solto, continua ficando solto do mesmo jeito, só que a questão é apenas o prazo, né? Que a audiência de custódia tem que ser feita em 24 horas. E antes você decidia em 5, em 10 dias, alguns demoravam um pouco mais. Mas os parâmetros de conversão do flagrante preventivo são os mesmos, antes e depois da audiência de custódia. Isso não mudou nada. Um juiz que é punitivista vai continuar prendendo todo mundo em audiência de custódia como ele fazia antes. E um juiz que é mais garantista vai continuar soltando como ele fazia antes. A audiência de custódia não mudou a figura da clientela no direito penal, no sistema carcerário. Mas na resolução 213 do na presença do Ministério Público e da Defensoria Pública quando o autuado não tenha advogado. Lá, quando lá for flagrante, se ele disse que não tem advogado, tem que ter o defensor público. O comando é imperativo. A audiência de custódia será realizada na presença do Ministério Público. Ora, como é que você pode interpretar isso diferente? É um comando categórico. Eu só posso fazer a audiência de custódia na presença do Ministério Público. Se ele não está presente, está ausente, nós não temos uma partícula subatômica que está e não está ao mesmo tempo, o direito quântico, né? E o Ponte de Miranda, Godofredo Teles Júnior, até tem um livro sobre direito quântico. Ou o sujeito está presente ou não está. E você não poderia fazer, pela resolução 213, a audiência sem a presença do Ministério Público. Porque a resolução tem que fazer na presença do Ministério Público. Mas o que é que a jurisprudência decide? Que não importa que o membro do Ministério além de ser uma falta de adesão ao texto normativo, que esse texto normativo, inclusive, infraconstitucional, mas ele instrumentaliza já uma previsão do Pacto de São José da Costa Rica, né? Não vamos ser críticos a esse ponto, não. A questão principal para mim é a conversão do flagrante em preventiva de ofício, por parte do juiz. Tem regra clara no 282 do Código de Processo Penal e no 311, no sentido de que o juiz não pode decretar cautelares restritivas de ofício na fase da inquérito. É claríssimo, é uma vedação expressa do artigo 282 e do 311 em relação à prisão preventiva. Mas se o membro do Ministério Público não está presente e o delegado não representou pela preventiva, ele faz a conversão, os colegas têm feito a conversão de ofício. Embora a lei diga que não pode fazer. O que é isso, se não a expressão do ato chamado ativismo judicial na subtração de direitos? E o que é que o STJ diz? E os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais também, imagino, Rosmar, que lá na Justiça Federal se decida da mesma forma. O STJ já pacificou que não precisa nem fazer a audiência de custódia. Agora até teve uma decisão diferente do Supremo, do Barroso. O Barroso essa semana
ficou bem, né, nervoso. Avança. Eu quero fazer um apanhado para mostrar que desde o começo, desde a fase pré-processual até a sentença, está tendo violação do sistema acusatório. Então, primeiro ato, sem a presença do Ministério Público. Conversão do flagrante preventiva, sem requerimento do Ministério Público. Qual é o problema aí também? Para decretar uma preventiva, o juiz tem que praticamente elaborar o opinião delito. Porque o juiz só pode decretar preventiva em alguns casos. No 313 tem uma limitação, por exemplo, quanto à pena, que pode ser superior a 4 anos. Como é que o juiz vai decretar essa prisão preventiva sem o Ministério Público fazer uma classificação jurídica provisória? Todo mundo sabe que sim, mas o Ministério Público tem que dizer se é furto, se é roubo. Se o Ministério Público não está presente na audiência de custódia, quem vai fazer isso é o juiz. Quem vai dizer na decisão de preventiva que tem indícios de autoria, que ele tem que dizer, senão ele não pode decretar a preventiva, é o magistrado. Tudo de ofício. Depois de classificar juridicamente o crime, dizer que tem prova da existência do crime, não da materialidade, né? Não tem prova da existência do crime, os indícios de autoria, e o juiz ainda vai dizer que essa prisão é necessária para garantir a ordem pública, que é um termo genérico usado para tudo, para conveniência da instrução criminal, garantir a aplicação da lei penal. Tudo isso o juiz faz no inquérito, porque o promotor de justiça não está vinculado à decisão do juiz. Ele pode entender que não tem prova material da existência do crime, não tem indício de autoria. Ele pode entender que a classificação jurídica não era de roubo, era de furto, e aí não cabia prisão preventiva. Para esse juiz ser coerente, ele vai ter que fazer o quê? Usar o artigo 28 do Código de Processo Penal, porque ele já se manifestou praticamente sobre todos os requisitos de admissibilidade da denúncia, quando ele decretou a prisão preventiva. E veja como o nosso sistema é. Agora eu crítica ao sistema, não é nem a jurisprudência. No exemplo que dei, o juiz decreta de ofício a prisão preventiva na audiência de custódia, porque não tem presença do MP, o MP pede o arquivamento, requer o arquivamento, o juiz indefere, manda para o Procurador-Geral de Justiça fazendo uma exposição de que naquele caso precisa de uma denúncia, que a atividade persecutória deve ser exercida. E sabe para onde volta esse processo? Para o que o juiz está prevendo. Era para ele ficar impedido, né? Racionalmente, porque ele já acabou com a imparcialidade dele. Ele já decretou a prisão preventiva de ofício e já disse que a denúncia era necessária, embora o Ministério Público não queira fazê-la. E volta para ele fazer a instrução. O cara está condenado, evidentemente, pessoal. O sujeito já está condenado, não tem a menor chance aí de absolvição. Uma violação radical à imparcialidade. Vamos adiantar. O Frank tinha dito que eu ia dar uma palhinha sobre a questão da denúncia sem pedido. Eu vou falar muito rapidamente mesmo, porque senão não vou conseguir chegar onde eu quero. A questão é a seguinte: a denúncia deve conter um pedido de condenação, que exterioriza a pretensão já conceituada aqui na palestra do Afrânio. Mas algumas vêm sem pedido. E se ela vier sem pedido, ela é inépita. Ela não atende aos requisitos da lei. Aí você diz, mas não tem no 41 do CPP. Não, não tem, mas você pode usar o Código de Processo Civil de forma analógica pelo artigo 3º do CPP. Certamente nem tudo que a denúncia tem que conter está no 41. Por exemplo, se é escrito em vernáculo, não está no Código de Processo Penal. Está no Código de Processo Civil. Mas ninguém vai receber uma denúncia escrita em alemão, até brinco, a língua bárbara, né? Tem uma língua bárbara, né? Em relação aos romanos, os alemães eram bárbaros. Né? Então, eu brinco isso porque eu quase colega gosta de alemão, eu gosto de ver que o Nestor me dedurou, e aí eu estou brincando lá com os alemães. Imagina, cheio de chachadundas, né? E vou ter que rejeitar essa denúncia. Tem que rejeitar, porque tem que estar escrito em vernáculo. Mas não está no 41. Então é apta? Escrito em alemão? Claro que não é. Então não é tudo que a denúncia tem que ter que estar no 41 do CPP. Muita coisa que precisa estar na denúncia você tem que tirar do Código de Processo Civil, entre elas o pedido. E nós rejeitamos algumas denúncias e os tribunais reformam a decisão, afirmando que a denúncia pode ser processada sem pedido expresso de condenação. Embora esses mesmos tribunais digam que tem que ter pedido de condenação expresso para a indenização mínima do dano provocado pelo crime. Porque pelo 387, o juiz hoje, quando condena, deve estipular um valor mínimo de indenização pelo dano provocado pelo crime. Para este pedido de indenização, a jurisprudência majoritária diz que tem que ter pedido expresso. Então, para colocar o sujeito na cadeia, prescinde-se do devido processo legal.
prescinde-se dos requisitos de qualquer petição inicial. Veja que em ação penal privada, a falta de pedido de condenação na queixa torna ela inepta, evidente, claro. Né? Inclusive, se você não fizer na alegação final o requerimento de condenação, é perempto da ação penal. Que, em geral, a ação penal privada trata de crimes menos graves, em geral. Né? Tem estupro, mas em geral, crimes menos graves. No crimes mais graves, está se deixando frouxo, está se abrindo mão do devido processo legal. Mas para tutelar o direito ao patrimônio, aí o que é que a jurisprudência diz? Viola o devido processo legal a condenação em valor indenizatório mínimo se não houve pedido expresso. Que coisa! Para tutelar o direito de liberdade, o tribunal é bem flexível, né? Está implícito, o pedido de condenação é implícito. Mas para tutelar o direito ao patrimônio, aí é bem rigoroso, tem que estar expresso o pedido. Um certo patrimonialismo, né? Porque a gente sabe que a clientela do direito do sistema penal, na verdade, não tem patrimônio nenhum para defender. Né? E até fazem a exclusão dessa indenização de ofício. Quando está no apelo, o sujeito só apelou da pena, por exemplo. Aí o tribunal conhece do apelo e mantém a pena, mas de ofício exclui o valor da indenização. Ora, mas isso não é direito disponível, não? Isso não é direito patrimonial? E o princípio do quanto devoluto quanto apelado? Só por isso aí já acabou. Se não for objeto da apelação, o tribunal não pode atuar de ofício para excluir, porque isso é direito patrimonial, direito disponível. Até tem previsão expressa no CPC novo, acho que é artigo 1008. Eu olhei, não me lembro, mas acho que é o 1008. Vamos para frente. Audiência de custódia sem presença do Ministério Público, denúncia sem pedido de condenação. Audiência de instrução. Esse problema está gravíssimo e motivou essa semana passada uma visita do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pedindo que ela ingresse com a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra uma recomendação do Conselho da Magistratura de Pernambuco, que foi vazada nos seguintes termos: recomenda ao Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Pernambuco, aos juízes criminais, que façam as audiências de instrução sem a presença do Ministério Público, que deve estar, pelo menos, intimado. Estando intimado o membro do Ministério Público, presente ou não na audiência de instrução, os juízes devem fazer tal ato. Isso é uma recomendação do Conselho da Magistratura, de 2014. Vamos lembrando sempre do sistema acusatório, hein? A divisão de funções. Essa resolução gerou uma polêmica grande, que eu até contribuí para aumentar, através de grupos de WhatsApp e de Facebook. A ponto de que a associação dos membros do Ministério Público foi ao CNJ, pediu cancelamento dessa recomendação. O CNJ liminarmente suspendeu, mas depois, no julgamento pelo plenário, o Tribunal de Justiça de Pernambuco veio com aquele argumento utilitarismo processual, que sempre está presente. Olha, a gente tem que dar andamento aos processos. E aí mandou um relatório com uma série de audiências redesignadas, porque não tinha presença do membro do Ministério Público. E disse: a gente vai parar os processos, senhor CNJ? E as metas do CNJ? E quantas sentenças nós vamos proferir? E aí o CNJ revogou a liminar e disse: não, tudo bem, a recomendação está ótima. Façam as audiências aí sem a presença do Ministério Público. Daí que ganhou, vamos dizer assim, foro nacional a discussão. Porque Pernambuco está liderando, olha que posição de vanguarda de Pernambuco. Estamos liderando a violação do sistema acusatório, que me parece claríssima. Quem é que está fazendo a função de acusação nessa audiência? A audiência só tem juiz, réu e seu advogado. Não tem membro do Ministério Público. Esse é um desenho de uma audiência adequado ao sistema acusatório ou ao sistema inquisitório? Claro que é o sistema inquisitório. Só tem juiz e réu. E traz problemas assim difíceis de solucionar. Porque o 212, acho que você estava lá no Congresso dos Juízes Criminais. Eu te chamei, a gente palestou lá, e os juízes estavam todos, estavam no comecinho, não foi da recomendação, Rosmar? E eu passei a bola para Rosmar, porque eu já sou voz vencida faz tempo, né? Aqui, e aí aquele santo de fora faz mais milagre que o santo de casa. E eu disse: olha, Rosmar, responde essa aí, porque os colegas estavam dizendo: o que ele vai fazer? Lembra do 212 do Código do Processo Penal? Ele mudou o sistema de presidência da audiência, pelo menos para a maioria. Para a NUT não. O NUT disse que, embora o 212 diga que as partes devem perguntar diretamente às testemunhas, pela tradição,
os juízes devem continuar perguntando em primeiro lugar. É danado, né? A lei mudou para deixar do mesmo jeito. Guilherme Souza Nunes, né? Um dos mais lidos e mais vendidos aí. Desde isso lá. Pela tradição a gente mantém do mesmo jeito. E os colegas gostam de tradição, né? Eu lembro de Tom Zé, com quantas mortes se faz uma tradição? É isso aí. Muito bem. Chega lá na audiência de instrução, qual é o problema para o juiz? O 212 diz claramente, perguntam às partes, o juiz só deve complementar a inquirição sob dúvida relevante. O sistema 202, embora alguns resistam, é este. O juiz só deve complementar a prova produzida pelas partes. Ora, se não tem Ministério Público, o que seria correto fazer? Uma interpretação literal do CPP. Passa a palavra para o defensor, o juiz não pode perguntar em primeiro lugar, o defensor pergunta, depois o juiz pergunta para tirar alguma dúvida. Só que aí os defensores públicos, primeiramente eles, depois os advogados, alguns mais espertos, dizem, olha, eu não vou fazer pergunta nenhuma. O promotor não perguntou nada, o defensor disse que não faz pergunta nenhuma. Passou para o juiz, quando o juiz começa, você estava no local portando algo? Epa, peraí, o senhor não pode fazer pergunta nenhuma não, pela ordem, o senhor não pode fazer nenhuma pergunta. Por que não pode fazer pergunta? Porque não tem nada para esclarecer. Ninguém perguntou nada, vai complementar o quê? Eu até acho que o Rosmar pugnou por essa posição, não foi, Rosmar? Me corrija se estiver equivocado. É evidente que os colegas não gostaram dessa solução. E eles passaram a apelar para a tradição. Vamos fazer pergunta em primeiro lugar, embora o Código de Ética para fazer depois, eu faço em primeiro lugar e acabou. Afinal de contas, nulidade não existe mais, que todos dependem de demonstração de prejuízo, que a maioria das vezes é impossível de demonstrar, e fazem a pergunta em primeiro lugar e passa depois para o defensor. Essa está sendo a solução na prática. Eu não concordo com a solução dos defensores públicos, e vou divergir talvez do colega Rosmar aí, porque eu acho que a dúvida do juiz não é só da prova que é produzida em audiência. Por exemplo, o depoimento de um perito para esclarecer uma perícia que foi produzida na fase de inquérito. O depoimento é na audiência, mas a perícia não foi produzida na audiência. Vou tirar dúvida sobre uma prova produzida, não na audiência, lá na fase de inquérito. Ou até um reconhecimento pessoal que tenha sido feito na delegacia de polícia, se você queira renovar. Então, quanto a isso, eu acho que o juiz poderia perguntar. Essas provas que não foram produzidas na audiência, produzidas na fase de inquérito, ele poderia tirar dúvida tranquilamente. Mas também não defendo que façam, que apaguem o 212 como se ele não existisse, e o juiz pergunta como se fosse ainda no antigo sistema presidencialista de coleta de prova. Então é uma posição intermediária, é quase a sua, mas lembrando que existem dúvidas que podem ser retiradas e não foram produzidas aquelas provas na audiência de instrução, só essa ponderação. Quanto ao resto, eu concordo. Outros problemas da audiência de instrução sem presença do Ministério Público é que a audiência de instrução e julgamento pelo sistema do Código. A rigor, o que a gente faz de produzir alegações finais por memoriais como regra e a sentença por escrito como regra, era para ser exceção pelo sistema do Código. Pelo sistema do Código, a alegação final tem que ser oral, das partes, 20 minutos, provável mais 10, e depois o juiz dá a sentença em audiência. Isso só pode dar por escrito se o caso for complexo ou dependendo do número de acusados. Eu não faço a besteira de dar a sentença em audiência. Para mim é sempre complexo. Eu furto de botijão de gás. Não é complexo. Porque eu não gosto de fazer de forma soldada a sentença, cometo sua injustiça, não lê a prova direito. Mas não foi produzido em audiência? Sim, mas tem que vem do inquérito também, né, que não é repetível. Acho uma temeridade. Ainda mais quando você tem concurso de crimes e outras questões a considerar. Mas muitos colegas fazem. Muitos colegas, especialmente já turma nova. Chegou com aquele ímpeto, né, para trabalhar e tal, o juiz com 20 e poucos anos, como a gente um dia foi, e chega e faz não sei quantas audiências no dia, e sentencia tudo em audiência. Sentencia tudo em audiência, e sem a presença do Ministério Público. Então ele faz a coleta da prova sem a presença do Ministério Público, ele é quem se desincumbe do ônus da acusação, ele vai ter que perguntar para poder condenar, né? Então ele vai condenar com base em quê? Quando usa a prova de inquérito só. Aí tem um 5-5 para obstar. Aí ele dispensa as alegações finais do Ministério Público, porque não tem promotor de justiça. Só vai ter as alegações finais da defesa. E sentencia. Olha que figura de processo inquisitivo nós temos. Nós temos um processo penal hoje, é a regra em muitas comarcas em Pernambuco, muitas varas, de uma audiência de custódia feita sem a presença do Ministério Público, com preventiva decretada de ofício, sem requerimento do MP,
com denúncia sem pedido de condenação, o juiz subentendendo que tem pedido de condenação, com audiência da coleta de provas sendo feita só pelo juiz, sem presença do MP, sem alegações finais do Ministério Público e a condenação. Um processo inquisitivo, não falta mais nada para a gente chamar o nosso processo penal, na prática, de um processo penal inquisitorial. Realmente, agora a gente só pode trabalhar com o sistema acusatório para dar aula, para escrever trabalho. Aí você, mas será quem resiste? Sim, talvez 5% dos juízes não façam. E ainda diz que a gente está defendendo bandido, e quando a gente tem uma posição mais garantista, então, minimamente aderente ao texto. Minimamente aderente ao texto. Porque o CPP também pede a presença do Ministério Público na audiência de instrução. Fala com 402, no 403, fala justamente das atividades do membro do Ministério Público, é para ele estar presente para poder desempenhar a atividade. Né? Vamos, quanto tempo aí? 5, vamos lá. Consequências processuais, olha a pergunta. Quais seriam as consequências processuais de um processo penal sem a presença do Ministério Público? De um processo penal condenatório. Quais as consequências de um processo penal condenatório sem a presença do Ministério Público? A pergunta é uma aberração em si. Como é que vai ter processo penal condenatório sem a presença do acusador? Mas quando eu cheguei no final do trabalho, que eu fui dizendo quais são as consequências disso, vou pensar nas consequências. A pergunta que me veio foi essa. Quais as consequências de um processo penal condenatório sem a presença do acusador? Que absurdo, a própria pergunta é absurda. Só pode ser nulidade absoluta de todos os atos que foram praticados no processo sem a presença do Ministério Público. Não pode ser outra. Olha que eu estou sendo até ousado demais, porque estou falando na frente do cara que fez um dos melhores trabalhos sobre teoria das nulidades processuais, que é o Rosmar, na tese de doutorado dele. Mas eu sei que ele concorda comigo, a gente discutiu isso lá. Só pode ser a nulidade absoluta. Eu fui lá na tese do Rosmar, transcrevi no meu trabalho, concordo com ele, vários autores, né? Fernando da Costa Lourinho Filho, Ada Grinova, tanta gente, eu coloquei lá tanta gente. Na doutrina a gente não vê divergência nisso. Mas na jurisprudência o que é que há? A nulidade é relativa. Embora que se fosse absoluta, eles iam dizer também que deve dar uma demonstração de prejuízo. E como o Ricardo lá do Rio Grande do Sul, né? O Ricardo, a teoria das nulidades, ele tem um argumento interessante, ele diz, olha, nós nunca podemos, é até empiricamente impossível provar prejuízo diante de um ato ideal que não foi praticado, que seria o correto, de acordo com o tipo processual, para um ato concreto que foi feito de forma irregular. Não tem como a gente comparar, porque o ato ideal não foi praticado, então qual é o prejuízo? Por exemplo, trocando em miúdos, que eu vou conseguir demonstrar da ausência do membro do Ministério Público na audiência de instrução. Quais eram as perguntas que o promotor de justiça ia fazer? Quais eram as perguntas que o membro do Ministério Público ia fazer para a vítima, para a testemunha? Qual seria a linha de raciocínio dele nas alegações finais, para que o réu pudesse se contrapor a essa linha de raciocínio dele? Qual seria a classificação jurídica que o membro do Ministério Público daria lá na audiência de custódia? Podia não caber prisão preventiva, por exemplo? Eu não posso demonstrar prejuízo se eu não tenho aquele ato concreto praticado da forma correta para comparar com o que foi praticado da forma errada. Perceberá aí a questão. A nulidade é absoluta, o regramento do Código. O 564, inciso 2, letra D, combinado com o 572, para quem quer a base normativa da nulidade. Diz lá que causa nulidade a ausência do Ministério Público em qualquer ato, em qualquer termo, ele chama assim, né? Qualquer termo do processo. No Código de Processo Penal não tem um rol que diga claramente o que é nulidade absoluta e o que é nulidade relativa, mas ele tem o 572, que é a chamada sanatória. Então, o que não pode ser sanado no rol do 572 é porque é nulidade absoluta. O que pode ser sanado é nulidade relativa. Rosmar defende que, por conta da violação do desenho constitucional do processo, das funções institucionais do Ministério Público, do devido processo legal, do contraditório, há uma nulidade absoluta, inclusive na ação penal privada subsidiária da pública, quando não tem a presença do Ministério Público. Então, o Rosmar, assim como a ADA também, a ADA trabalha com a questão da violação contraditória. Essa prova foi coletada com contraditório? Ora, só tem a presença do defensor e do réu. Contraditório demanda a presença das duas partes. Então, se ela foi coletada sem a presença das duas partes, ela viola o princípio contraditório, a nulidade só pode ser absoluta, porque a nulidade é sempre absoluta quando viola tipo processual que positiva a garantia constitucional.
Então, tanto pela argumentação da área quanto a do professor Rosmar, que vai mais para a questão das funções institucionais do Ministério Público, você teria que reconhecer a nulidade absoluta. Não tem como. E aí, se é nulidade absoluta, você não tem como exigir demonstração de prejuízo. Até por conta do exemplo que o Ricardo deu e que eu reproduzi. A impossibilidade fática de demonstração desse prejuízo. Vou finalizar agora, né? Eu já certamente passei do tempo. Então, nós temos uma situação desesperadora para o jurisdicionado. Eu diria assim, desesperadora. Porque é o próprio Poder Judiciário que devia prover a regularidade dos atos processuais, corrigindo o prumo das irregularidades praticadas, mas é esse Poder Judiciário que devia ser o tutor da regularidade processual que produz ilegalidades de forma reiterada. E aí o sujeito vai apelar para quem? Para quem o sujeito vai apelar? Se é o próprio tutor da legalidade que está praticando o ato irregular e dizendo que está tudo certo. É uma situação desesperadora. E você tem, portanto, para concluir, um processo penal sendo construído via jurisprudência, sem a presença do acusador, só com a figura do juiz inquisitor e o réu, via jurisprudência. E do outro lado, você tem um processo penal negocial, introduzido via resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispensa o processo e a sentença para aplicar a pena. Veja, os juízes querem um processo penal sem o Ministério Público. E o Ministério Público quer aplicar a pena diretamente, sem precisar processualizar a pretensão punitiva, dispensando contraditório, através da justiça negociada. É quase que um conluio. É quase que um conluio entre juiz e membro do Ministério Público, entre justiça negociada e processo inquisitorial, para destruir as conquistas civilizatórias do devido processo legal. É realmente uma situação horrível a que a gente está passando hoje no sistema penal brasileiro. Muito ruim. E nós temos, pelo menos, que resistir. Não sei se venceremos, mas resistiremos. Obrigado pela atenção.